Boa noite, meus amigos. Não é a primeira vez que eu inicio um vídeo dizendo que a gente não tem muito o que falar e nem sabe por onde começar. Porque quando está tudo um horror, a gente não tem como começar. Não tem. Mas hoje é um dia para mim especial, porque se fosse vivo, hoje seria o aniversário de Carlos Alberto Brilhante Ustra, um coronel que foi responsável pelo DOI-CODE nos anos, acho que de 70. Para mim, um herói. Para muita gente que não conhece nem um terço da história deste homem, um torturador. Mas eu não sei de onde que eles tiraram este horror, essa maneira de se referir a um homem que lutou bravamente em favor do povo, só pensando no bem-estar do povo e acabar com o comunismo que estava assolando o Brasil. Se não fosse homens como ele e como os nossos presidentes da época de 64, começando pelo general Castelo Branco e até o general João Figueiredo, nós hoje seríamos uma Cuba desde aquela época. Mas infelizmente isso durou, a nossa felicidade durou de 64 a 85. Foi uma época tão feliz que a gente não tem muito o que falar desses homens que nunca usaram um termo chula, um termo vulgar. Acho que eles nem sabem o que é vulgaridade. O que eles tinham de sobra é amor à pátria. Eles falavam no Brasil como se fosse mesmo uma mãe deles, uma pátria mãe. E o povo eles adotaram como filhos, porque nós estávamos na época nos sentindo órfãos. Eu sempre falei isso. Porque quem conhece a história pelos livros, conhece uma história. Porque tem muitas maneiras de você contar a história. Tem a história que você viveu e a história que você leu. E como dizia meu pai, quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu vivi essa época, desde a renúncia do Jânio até hoje estou vivendo. Graças a Deus, espero viver mais tempo, porque gosto da vida. Mesmo ela estando hoje um terror muito pior do que aquela época. E mesmo assim, naquela época, eles deram a vida para nos fazer feliz. Porque nós tínhamos tudo. Eu não vou dizer para vocês hoje cada coisa que eles fizeram. Hoje eu vejo centenas de pessoas dormindo nas ruas, crianças principalmente, e eu me lembro a preocupação deles, que na época construíram 1 milhão de casas pelo BNH. Isso não é para qualquer pessoa. Nós tínhamos 65 quilômetros de estrada asfaltada, nós conseguimos 65 mil com o senhor Estrada. Então eu não tenho como me dirigir a homens, aos generais daquela época, que foi uma safra que em 85 acabou. Foi bom demais para durar para sempre. A segurança que nós tivemos, criança de 14 anos tinha obrigação de estudar, mas também podia trabalhar com carteira assinada. E hoje, com 16 anos, eles elegem um presidente qualquer, porque o importante é ter o dedo, apertar um botão, eles nem sabem para quem estão votando, nem os adultos não sabem, porque é um povo que não sabe nada da vida. Mas naquela época, não.
Naquela época as coisas andavam nos trilhos. Eles conseguiram colocar o Brasil com 700% de inflação na época, eles colocaram nos trilhos. Nós estávamos em 49ª posição da economia, fomos para a oitava. 14% de PIB. O petróleo, que foi, a Petrobras foi fundada por Getúlio Vargas na época do Petróleo é Nosso, acho que eles produziam 75 mil barris, foi para 750. E hoje nós temos toneladas e toneladas de óleo na nossa costa marítima, mais precisamente no Nordeste, com as praias todas tomadas por um óleo que está matando os nossos mangues, os nossos manguezais, todas as nossas riquezas estão indo embora. Assim como o fogo de todas as matas, principalmente na Amazônia, que é uma vergonha internacional. E o que eu fico, assim, passada, é ninguém dizer nada. Quanto ao povo, a gente já está sabendo que eles não vão dizer mesmo. Porque se eles sofressem só a inércia, a gente até, são inertes, não estão nem aí, a gente daria um desconto. Mas não, eles não são só inertes. Eles cooperam para que esse Brasil que estamos vivendo, para que esse governo ridículo, que começa da prefeitura e termina no governo federal, uma vergonha internacional, e o povo colabora com eles, com todos os erros. Quando você posta alguma coisa mostrando o erro, mostrando uma fala chula, uma fala que não tem nada a ver com, por exemplo, um chefe de Estado que tem obrigação de ter uma ética como chefe de Estado, de ter uma postura diferente, porque ele é um homem que representa uma nação toda. Quando você fala, na hora eles prontamente dizem: isso é coisa do PT, o PT também fez, e os filhos do Lula? Mas, meu Deus, isso é passado. Se a gente for puxar tudo o que aconteceu no passado, a gente precisa começar desde a fundação do Brasil, desde 1000 e tantos anos, 1600, 1500 anos. Porque nós nunca tivemos ninguém que preste. Nenhum governo nosso levou o Brasil a sério. A não ser de 64 a 85. Aí nós somos felizes. Você saía na rua sozinha, voltava sozinha, tinha segurança. Hoje não. Hoje você não pode sair na calçada sozinha, porque você pode morrer sem saber por que você morreu. Hoje eles dão tiro de fuzil numa criança de 8 anos. Isto a mando de um governador de estado como no Rio de Janeiro. Hoje saiu uma pesquisa que eu até não entendi muito bem, diminuiu o assassinato, o povo aí que mata brincando, diminuiu. Mas aumentou a quantidade de polícia que mata inocente. Já morreu esse ano 2.400 pessoas mortas por policiais, com ordem do governo do estado. O Rio de Janeiro em primeiro lugar, São Paulo em segundo lugar. Gente, isto é uma coisa que nos dá uma insegurança total. Nós estamos em guerra e parece que o povo não descobriu ainda. Porque todo país que está sendo comunizado, as primeiras desgraças que acontecem são as águas ficarem contaminadas, as matas, nossa fauna e flora, ir por água abaixo, acabar com tudo. Então, devagarzinho, eles estão acabando com o Brasil, como se isto fosse a coisa mais normal do mundo, este entreguismo total. As fronteiras todas abertas, e isto que aconteceu na costa
marítima do Nordeste, isto é falta da Marinha estar de olho no que é nosso, tomando conta da nossa costa marítima. Aliás, você não ouve mais falar na Marinha, você não ouve falar no Exército, você não ouve falar na Aeronáutica. A Aeronáutica carregou cocaína com um avião que fez parte do grupo presidencial. Até hoje ninguém fala mais nisso. Morreu o assunto. A gente não sabe se o homem está preso, se não está, se foi condenado, se não foi, o que foi feito com a cocaína, para quem era, da onde veio. O povo não sabe nada. Só que o povo somos os donos do Brasil. E nós não temos o menor conhecimento do que se passa neste país que está totalmente jogado às traças. Não tem mais quem mande, acabou o Brasil. Entregaram o que quiseram, tem gente tirando gás nosso da Amazônia. A Amazônia foi fatiada, tá, metade deve ter inteira vendida. Mas com quem que o Bolsonaro está preocupado? Com os índios, né? Com as terras indígenas, porque tem ouro, com os quilombolas, com os negros, e disse claramente que odeia pobre. Só que ele mesmo confessou que quando menininho ele trabalhou acho que numa roça. Então ele era pobre. Como é que ele pode não gostar de pobre? Ele pode ter ressentimento de ter sido pobre e de repente se tornar um homem rico, dono de muitos imóveis, ele e os filhos, nos melhores pontos residenciais do Rio de Janeiro. Por exemplo, ele acabou com o COAF, que eu queria saber por que ele entregou para o Banco Central, o que o banco tem a ver. Não vai investigar ninguém. A Lava Jato também foi para as cucuia. Tem lá alguma coisinha que é para enganar os trouxas aqui. Mas o povo acredita. Ainda chama de mito, tanto ele quanto o Moro. O Moro é um ser morto dentro do governo que não abre a boca para nada. E o Bolsonaro está preocupado única e exclusivamente com os seus 3 príncipes. Acabou com o COAF para que não faça uma investigação, uma varredura na vida dos filhos, enquanto pertencem ao governo, trabalham para o povo. E eles falam como se fossem os proprietários do Brasil. Ninguém fala nada das rachadinhas, ninguém fala nada do Laranjal, ninguém fala nada de nada. O homem já está saindo, acho que do 9º, do 9º partido que ele pertenceu, vai sair agora. Por quê? Ninguém suporta conviver com o Bolsonaro. Ele não fala com carinho com as pessoas. Ele não tem uma postura de presidente. Ele fala grosseiramente. Ele fala com ódio. Ele só fala em ameaça. Ele só fala, não, porque preso tem que trabalhar e tem que pagar a sua comida. Eu também acho. Eu também acho que tem que trabalhar. Não tem obrigação nenhuma de pagar a comida para quem mata nossos filhos. Eu também acho isso. Mas fala de uma maneira diferente, ou então faça o que tem que ser feito. Não fica cantando de galo nas redes sociais que eu sou o melhor presidente que o Brasil já teve. Melhor não quer. Nós não temos médico, nós não temos hospital, nós não temos educação. Você tira dinheiro da educação, você acabou com as faculdades, que está todo mundo revoltado com isso. Entendeu? As fronteiras nossas estão todas abertas, à vontade. Agora, por que você fala tanto das ONGs? Por que você não acaba com as ONGs? Você não é o presidente da República? Acaba com as ONGs. Acontece que as ONGs você não vai conseguir acabar muito fácil,
porque elas estão tomando conta daquilo que vocês já veem, todos vocês, não é só você, mas todos os presidentes venderam, cada um vendeu um pedaço da Amazônia e hoje as ONGs estão lá para cuidar do que é deles. Agora, nós estamos com essa catástrofe que houve no mar e nas praias desde o final de agosto. Eu não vejo você dizer uma palavra, aliás, eu não vi você ir lá visitar. Morreu 24 pessoas do Rio de Janeiro com um prédio que caiu por sem vergonhice de miliciano. Eu não vi você ir lá e dar um apoio, como eu já vi os americanos fazer, e tá sempre do lado quando acontece uma catástrofe. O nosso presidente não vai. Ele só vai apoiar os filhos dele quando fazem a sujeira que eles fazem. Então, eu sinto muito, mas eu vou morrer dizendo que para mim é um pecado mortal o povo chamar um homem deste de mito ou considerá-lo um Deus. Porque hoje aqueles que são bolsomitos de raiz fizeram dele um Deus e um templo. Hoje o nosso palácio é um templo aonde o nosso Deus está lá. Nosso não, de vocês aí. Está lá e nós temos que ajoelhar e orar por ele diuturnamente. Não é meu caso, porque eu não votei nele, não oro por ele, não quero saber se ele está vivo ou se ele está morto. Respeito apenas ele como infeliz, desgraçadamente, é o presidente da República. Eu vou dizer, a diferença dele e do Lula é que o Lula é um ladrão ordinário, que não vale nada, nunca prestou, nem a Dilma, nem Palocci, enfim, a corja inteira do PT. Só que o PT tinha jogo de cintura para chegar no povo. Ele era carismático, porque todo psicopata engana facilmente, principalmente quem é psicopata e que faz jus ao 171. Engana as pessoas e todo mundo ia na conversa dele. Mas esse cidadão que hoje é o presidente da República, não. Ele já chega destruindo a pessoa. Ele destrói todos os jornalistas, ele destrói o povo, ele diz que não gosta de pobre, que não gosta de homossexual, que não gosta de negro, que não gosta de ninguém. Ele só gosta dos 3 principezinhos dele e da mulherzinha dele, só. Mas, como ele para mim não é nada, porque eu não votei nele e não vou votar, esse vídeo meu é apenas, que eu vou terminar o vídeo agora, para dizer ao Coronel Ustra que ele estará sempre no meu coração, ele e todos os militares de 64 que nos deram a honra de um dia nos representarem. Nos deram felicidade, nos deram segurança, nos deram boas escolas, as melhores que eu já vi. E hoje nós estamos vivendo uma vergonha, porque lá fora nós somos chacota. Diante dos nossos militares, que parece que morreram e apenas não fizeram enterro ainda, porque eles sumiram do mapa. Você não sabe onde está a Marinha, a Aeronáutica ou o Exército. Sumiu. Você não ouve mais falar neles. Fazem o que querem, queimam as matas, poluem os nossos mares, os nossos rios, matam as nossas crianças. Soldado enfrenta o povo que estava nas ruas fazendo um protesto pela morte de uma menina de 8 anos e soldado com bala de fuzil atirando no meio do povo. O que é que você espera de um país desse? Nada. Nada. Mas, para a felicidade de São Paulo, parece que a dona Joyce Maionese está em primeiro lugar na pesquisa para ser prefeita de São Paulo. Então, daí nós teremos como
como governante em São Paulo? O Dória e a Joyce. E lá em Brasília, o Bolsonaro. 3 Fabianos. Além de tudo, o Bolsonaro e o Mourão são maçons. Então o povo não tem que falar de maçonaria, como eu ouço muitas vezes as pessoas falar, não, porque maçom é isso, maçom é aquilo. Peraí, vocês falam de maçom e votam num presidente, num vice-presidente maçom, tanto presidente quanto vice? Quer dizer, o povo do Brasil realmente não sabe o que é, não sabe o que faz, né? Mas tudo bem. Fica aqui o meu agradecimento a todos os militares de 64 e que Deus dê a luz para o coronel Ustra, porque ele escreveu 2 lindos livros e só nos deu orgulho. Que Deus ilumine o seu espírito e muito obrigada por tudo que vocês fizeram pelo povo brasileiro. E que os nossos militares atuais façam a lição de casa, porque o Brasil está abandonado. Boa noite a todos.